Fala, turminha! Estamos aqui dando início ao segundo episódio do Pode Contar Cast. Começamos na semana passada. Para nós, aqui da equipe, foi um episódio bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E a tendência é só melhorar agora. Então, se vocês puderem, deixem sugestões, comentários, curtam. E vamos embora. Agradecendo também o apoio da MF, que vai ser constante aqui nos nossos episódios. Abração, Gui, continua calor. Estou aqui com meu amigo Renilson. Fala, galera, estamos aqui mais um dia, tá? E hoje com uma presença muito especial, uma pessoa que eu particularmente tenho um apreço muito grande, Gente finíssima. considero muito, tá? Vou descrever ela aqui para vocês. Ele tem 75 anos, ele é pastor da nossa congregação aqui no Jardim São Carlos, setor 8. Também já dirigiu congregações. A congregação de Americanópolis. Ele é casado com a lindíssima irmã Vera Lúcia. Abraço, irmã Vera. Uma Vera sensacional. Ele tem 4 filhos. A Raquel, a Sara, a Esther e o meu honorável amigo Levi. Abraço, Levi e todos os filhos. Já foi apelidado como Formigão. 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 Ele gosta muito de escutar rádio. E doce, pelo visto. Programas como do Zé Bete, show de bola. Quando decidiu se converter, seguir a Cristo, né? Ele terminou um relacionamento de 6 anos para se dedicar à obra. Olha só, o homem é brabo, hein? O homem é crente. O homem é brabo. Mas os planos de Deus eram maiores que o dele. E melhores. Para surpresa dele, a nossa irmã Vera resolveu seguir a Cristo também. Ó, que chique. Ô, glória. Viu e levou os filhos na inauguração do McDonald's da Washington Luiz, ó. Ele gosta de inauguração, irmãos. Do Carrefour também. Rapaz, ó que curiosidade. Tem testemunhos tremendos, experiências com Deus maravilhosas, tá? E ele vai contar algumas pra gente aqui. A paz do Senhor, irmão pastor Antônio Carlos. O Formigão, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus queridos ilustres amigos, Renilson, Igor. Igor, isso. Sem tanta massa, sem... Agradeço muito a Deus É isso. por esta oportunidade que me foi proporcionada nesta noite, né? Poder contar algumas partes da minha vida, né? Da minha história. E se não fosse esse Deus, a qual todos nós conhecemos, né? Eu não estaria aqui para contar essas vitórias. Amém. E para iniciar, né, essa nossa palestra, eu desejo também, assim como o pastor Marcelo lembrou muito bem, né, fazer uma oração para que Deus continue abençoando vocês, dando cada vez mais capacidade, porque isso você já tem, mas diz que a vereda do justo é como o raiar da aurora, o amanhecer do dia, né, vai clareando até o dia perfeito. É o início, né, de uma grande obra, eu creio que Deus está nesse negócio. Amém. E nada melhor do que entregar na mão do Todo-Poderoso, Amém. a qual nós vamos fazer agora. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade e pedir, Senhor amado, a tua direção na vida do Renilson, na vida do Igor, que é responsável, Deus, por esta grande obra que certamente nasceu do teu coração para o coração dos nossos irmãos. Usa eles grandiosamente, Pai eterno, como instrumento positivo na tua obra. Não somente, Senhor amado, para uma conversa descontraída, mas também para grandes testemunhos que está no oculto, a qual a mídia não tem conhecimento. E através deste grande trabalho, Pai, será revelado grande obra que tu tem feito no meio do teu povo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E até é muito legal a gente começar, a gente ter esse apoio, né, de pessoas que são mais experientes, Sim. São maiores na fé do que a gente e ver que eles estão apoiando esse projeto. Para nós é uma coisa até que chega a emocionar, Sensacional. de ver um pastor Antônio Carlos aqui com a gente, dando esse privilégio, essa honra de estar aqui conosco e demonstrando esse apoio e esse carinho que ele tem, não só por nós, mas aqui, por todos os membros aqui da igreja e por este trabalho e colaborando aqui com a gente, conosco. Bacana. Mas vamos entrar onde eu quero entrar agora. Por que o apelido Formigão? Fala pra mim, pastor. Rapaz, essa história aí... Essa pegou. Eu tinha, na idade mais ou menos de uns 15 anos, e morava
em uma usina de açúcar, né? Produzia cana para fazer açúcar. E tinha bastante rapazes, né? Moças. E um grande amigo meu, que a gente tinha muita confidência, e não lembro qual é a razão que houve, alguém se estranhou, fofoca, disputa, né, de namoradas, e ficou um leve atrás. Você sabe muito bem que na escola e nesses local, quando alguém está discutindo, alguém põe a mão, aquele que for mais homem, gosta aqui, né? O cara tira a mão e vai na cara. Entendeu? Mas não foi isso aí. E um dia, na roça, né? Porque no canavial a gente cortava a cana, né? Então começou essa disputa, né? Essa briga. E um xinga um outro xinga o outro. E a galera do deixadiço não apartou. E chegamos à via de fato, né? Se agarramos. Eu tinha mais físico do que ele. Acabei dominando ele, né? Joguei. E ele pegou o meu dedo, rapaz. Pegou meu dedo, mordeu o dedo. E eu pedindo, solta, rapaz. E ele cada vez mais apertava, né? Aí quando eu vi que ele ia decepar meu dedo, aí o que eu fiz? A bochecha dele assim estava bem perto assim, da minha boca, né? Não deu outra. Não deu outra. Aí eu dei uma mordida no rosto dele assim, e aí ele sentiu o impacto mesmo da dor, aí ele soltou. E aí também encerrou a briga por aí, né? E depois, as consequências, ficou aquele negócio bem feio, inchado, tudo manchado, entendeu? E o senhor sem dedo? Não, e o meu dedo ficou a marca do dedo. Quase virou presidente. É verdade. Mas graças a Deus, o tempo passou, a gente se amadureceu, né? E nós se reconciliamos. Há muitos anos, né, que a gente não tem mais convívio, né? Mas tornamos amigos. Como é o nome dele? Domingos. Domingos? Domingos, se você chegar bem, um abraço pra você. Mas por conta disso, o apelido do senhor se tornou Formigão, é isso? Isso, aí a galera não deixou barato, né? Tá. Aí me colocou esse apelido de Formigão. E qual é o apelido dele, então? Se o senhor que mordeu a bochecha é formiga, ele mordeu o dedo, ele é o quê? Eu não sei. Meu Jesus. E esse apelido o senhor acabou levando também pra várzea, né? Pros campos de futebol. Nos campos de futebol, né? Aí então todo mundo conhecia ele ali naquela região. Tornei conhecido por esse apelido, né? Então a gente tá trazendo só craque de bola aqui. O pastor Marcelo, que era o Marcelinho, né? Que jogava na várzea. Trouxemos agora um centroavante, Antônio Carlos. A gente tá quase montando um time aqui. Nos próximos convidados a gente forma um time, nem que seja de salão, né? Isso. Mas o apelido teve a ver porque o senhor trabalhava também nessa refinaria de cana-de-açúcar e juntou tudo, mordida, açúcar, formiga? Não, eu realmente depois, né, eu trabalhava na lavoura e depois eu passei de maior, né? Aí eu já não morava mais lá. E aí então eu trabalhei na indústria, né? Na produção do açúcar. Né? Legal. Esse foi o primeiro trabalho do senhor? Como registrado foi. Que a gente trabalhava na lavoura, depois mudamos para a cidade de Oriente, a terra lá do Marcão, né? Ex-goleiro do Palmeiras, cujo amigo dos meus sobrinhos, né? Que legal. Muito amigo dos meus sobrinhos. E dali de Oriente a gente trabalhava boia fria. E eu tive a felicidade de entrar na usina, na indústria, a produção de açúcar. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência do senhor aí. Olha, do trabalho da... Isso, assim que o senhor entrou na indústria. Foi maravilhoso, porque eu não tinha habilidade nenhuma, né, profissional. Então, o primeiro emprego, e ali era uma disputa muito grande, né? Era como se for 100 vagas para 200 pessoas. E as pessoas que tinham melhor apresentação saíam em destaque. Aí o que aconteceu? Eu não tinha ninguém que me apresentasse, acabei ficando para trás. Mas depois um colega nosso desistiu de uma vaga, e aí então falaram para mim, algum colega que
fazia questão que eu entrasse ali. Certo. Aí notificou para mim que ó, vai surgir uma vaga, vai lá e fala com o gerente que você sabe trabalhar como guindasteiro, né? O guincho, só que ele era conduzido automático, botão, tinha cabine, tudo, você ficava no alto e você ia para descarregar os caminhões que vinham da lavoura com a lotação de cana. E aí você depositava, né, ali no salão, ou então você jogava para moer, né? Uhum. E assim, então, foi a minha primeira experiência. Foi bem legal. Porque, imagino assim, quando o senhor fala da apresentação, você estava numa usina de cana, é isso? Isso. Né? Aí chega lá, eu sou o formigão, é pré-contratado já. Mas isso aí não pesou, não. Não teve interferência. Não. Ô pastor, é o seguinte, esse período aí foi o período da sua adolescência, é isso? Já juventude praticamente. Ou seja, adolescente, 15 anos, 14 anos, né? Esse episódio que eu contei. Legal. Agora, em qual momento o senhor conheceu a irmã Vera? Foi na época de 1969. Tá. Eu entrei na empresa Fiação Indiana, que hoje o local que ela atuava é o Shopping Center Ibirapuera. Foi vendido para construir o Shopping Ibirapuera. Tá. Eu entrei primeiro, né, na empresa, devido o meu irmão que trabalhava lá, meu irmão mais velho, e ele sofreu um acidente e a turma ficou muito conduído com a situação e acabou então, devido eu ter ido muito lá para levar notícia, procura, ficou desaparecido muito tempo, né? E todos eles simpatizaram e conduíram com a situação e me contrataram para trabalhar lá. Aí o senhor conheceu a irmã Vera lá? Isso, aí de repente aparece aquela jovem, tinha na faixa de uns 20 anos mais ou menos, né? E algumas amigas lá gostavam muito de brincar e ela falava comigo, olha que moça bonita, rapaz, olha o corpo dela, olha os olhos dela, né? Olha. Eu falei, eu vou namorar essa moça ainda. Aí vai o formigão. O formigão tá maçã. O formigão vai brilhar. E aí, tinha na hora do almoço, né? A gente saía lá fora, ficava na Avenida Ibirapuera, essa firma, né? A gente ficava por ali e às vezes conversando. E aí um dia eu convidei ela, era o normal da rapaziada, primeiro passo, convidar para ir ao cinema, né? Padrão. Ver aquele filminho. O senhor lembra o filme? Hã? O senhor lembra o filme? Não faço nem ideia. é. Porque, sinceramente, não prestei atenção no filme. Quem vai ligar para filme? A minha preocupação era chamar a atenção dela, né? E, infelizmente, os dias foram passando e acabamos assumindo o compromisso. Aprove ao senhor construir esse matrimônio aí, né? E Deus nos presenteou, né? Um casamento feliz, abençoado e constituiu uma família maravilhosa. Tá, e aí conta pra gente aí, e como que foi essa história como o senhor resolveu se converter? Tá? Sim. Resolveu virar cristão. Aí eu ainda era solteiro. Aí o senhor ainda era solteiro. Foi antes da irmã Vera, bem no começo mesmo. Isso, eu namorava com ela. A gente teve a faixa de uns 5 anos e meio de namoro. Certo. E mais uns 6 meses de conversão. Então foi a faixa de 6 anos mesmo que aconteceu o casamento, né? Uhum. Então, hoje em dia, essa doença que eu tinha é denominado depressão. Mas não era conhecido naquela época, né? Uhum. E eu passei esse processo de uma depressão, rapaz. Não podia ouvir rádio, televisão. Fiquei ausente de tudo. E aí, aquela angústia. E de vez em quando vinha aquele momento, né? Eu saía pela rua e sem rumo. E eu tive a felicidade, né? De ter um amigo que antes era um cidadão que eu vou te falar, rapaz, terrível. Cabra ruim. Terrível. Eita. Ele fazia fofoca de mim pro meu irmão, do meu irmão pra mim, só para ver o pau quebrar. E era cada uma.
a Ruth Viana, a família Viana, é que diz, de vez em quando era aquele B.O. lá na frente de casa, eles moram um pouco para baixo, né? Sim. E de repente Deus trabalha na vida dele e ele se converte na Igreja Deus Amor. Sim. E aquele moço mudou. Foi uma transformação radical. Sabe o que é aquela pessoa que mudou? E sabe quem é esse cidadão que eu estou falando? É o sogro do pastor Alexander. Pai da irmã Ivone. Então, numa dessas trajetórias aí, saindo pelas ruas, ele vinha da igreja, né? Aí me encontrava e a gente tinha amizade desde o interior. Sou da região de Marília, né? E a gente se conheceu lá. E aí ele, com aquele jeito carinhoso, com cuidado, começava a falar das palavras de Deus e me trazia para casa novamente. Aí eu tranquilizava, né? Aí dava aquela acalmada. Isso. E aí então, eu fui vivendo essa situação e ele convidava para ir na igreja, né? Aí a Igreja Deus Amor abriu um salão ali em frente à Igreja Universal, que tem aí para baixo, depois da Vila Janesa para cá, né? Sim. Era do lado oposto. E ele convidava lá. E convidava, e eu pegava e falava, não. Hoje não. O dia que eu quiser, ninguém precisa estar me pedindo para ser crente, não. O dia que eu achar que eu devo ser crente, então vou ser crente, né? E aí, o que aconteceu? Ele deu uma Bíblia para minha irmã, né? E ela deixou lá em cima do guarda-roupa. E nessa situação que eu estava com depressão, Deus começou a trabalhar. Quando você dá lugar para o Espírito Santo, ele vai trabalhando e levando você para o caminho em que ele te chamou. Sim. E eu então lembrei daquela Bíblia e aquela sede, né? Eu comecei a ler a Bíblia. Aí comecei do Gênesis. Mas só que eu queria saber mais para frente o que estava acontecendo. Aí ficava perdido. Aí falei, sabe de uma coisa? Eu vou abrir a Bíblia. Aonde sair, eu vou começar a ler dali para frente. Saiu nos evangélicos. E aí, o que acontece? Narrando aquela situação da pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Com unguento, enxugava com os cabelos. E aquilo desceu no meu coração, aquela palavra. Eu tinha um conceito que ladrão não tinha chance para a salvação. Prostituta, muito menos. Então, se eu fosse Deus, todo esse povo estava condenado. É verdade. E aí, deparando com esse texto, aí eu vi que Deus é maravilhoso e que Ele está pronto para perdoar. Sempre tem o julgamento, né? Sim. Alguém não entendendo o processo, ignorou Jesus por estar na casa daquele amigo, né? Que recepcionou, e ele sabendo que aquela mulher era uma prostituta, e Jesus não repreendeu. Então, eu comecei a ler o texto tudo e entendi que haveria salvação para todos os seres humanos na Terra, inclusive a minha vida também poderia estar incluída no meio. E tem uma mudança de chave daquele estado. E aí, voltando agora nos convites, né, do Monte Severino, em saudosa memória, né? Então, ele passou em casa, sempre passava em casa. Ele desistiu de me convidar. Aí, quando é um belo dia, sabe que eu vou dar aquele estralo? Irmão, cara. Aí ele saiu do portão para fora, já ia embora. Aí eu falei, espera um pouco. Aí ele parou. E eu vou também para a igreja. Aí ele assustou, né? Rapaz difícil, nunca... E aí fui com ele. E carteira de cigarro no bolso. Só que tinha uma coisa, que eu não fumava perto dele, eu respeitava, né? Uhum. E aí comecei a frequentar a igreja, e aonde as palavras que foi pregada,
desceu no meu coração. E o pastor muito simples, pastor saudoso Geraldo Félix, era muito conhecido, um homem muito usado, o pai do Renilson conheceu muito bem ele, né? A sua mamãe também, Madélia. Então, conheceu tudo ele, porque ele sempre estava lá com a gente, né? E ele era muito amoroso. Só que ele não tinha grande cultura nem sabedoria, né? E ele, então, proferia palavras bastante pesadas, mas que era palavra verdadeira. E ele falou, irmãos, os viciados não têm parte no reino de Deus. Eita, aí já pegava o Isso, bateu no fígado, né? Eu, carteirão de cigarro no bolso. E não sabia ele que o médico da minha empresa, que eu trabalhava na Caterpillar nessa época, ele tinha falado comigo, falou, senhor Antônio, o senhor precisa largar de fumar. Precisa largar de fumar porque o seu organismo é muito sensível. Olha, com a idade de 35, 40 anos, o senhor não é homem para mais nada. Falei, mas em que sentido, doutor? Falou, em todo sentido que você pensar. Sentido literal da palavra. Tudo que você pensar. Tudo. Falei, aí eu parei e pensei, ver o homem sem Deus, que não tem entendimento das coisas de Deus, né? Eu falei, pera lá, eu tenho agora o quê? 21 anos. Para 35 tem muito chão. Cigarro no bolso. Logo dois de uma vez. O senhor já foi liberto do cigarro? Sim. Foi um processo gradual ou do nada o senhor parou? Olha, esta palavra que o pastor proferia, e ele falava também muito claro, e Jesus Cristo, irmão, tudo aquilo que pedir em oração, você crê e recebe. Entendeu? E essas palavras ficou marcantes na minha vida. Estava plantando a sementinha já. E aí, o que acontecia? No mesmo dia, veja bem, a gente tinha um costume, né? O ônibus da firma trazia a gente, né? Levava para a empresa e trazia. E aí todo dia passava uma coleta para comprar a velha barreira, né? A inteira. A branquinha. A inteira. E aí, eu um dia fui com a minha esposa lá para a casa dela e eu tinha um único cigarro na carteira, né? Aí todos os fumantes, quando ele toma um café ou alguma coisa, né? Dá vontade de fumar. Desce do ônibus, a primeira coisa que faz é... Aí eu peguei aquele único cigarro, acendi, amassei. Aí a minha esposa, né, que era a minha namorada, né? Falou, eu vou chegando. Aí eu falei, não, eu vou lá no bar comprar uma cigarro, porque a gente vai sair de manhã cedo, e então não tem lugar de comprar. Aí fui, comprei uma cigarro. E aí, ela, muito ativa, minha esposa, uma excelente dona de casa, uma excelente filha, né? E aí ela chegou, deixou eu lá na área e foi ajudar a mãe dela a fazer o serviço. Entendeu? Namoro é só quando tiver tempo. Só na hora do cinema. E aí eu sentei na área e fiquei analisando lá, os pessoal passar, e comecei a refletir. Aquelas palavras começou a reprisar na minha mente. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Tudo que pedir em oração, se crê, recebe, né? E aí eu com aquela cigarro, já estava chegando no fim, né? A bituca que a turma denomina, né? E aí eu comecei a refletir, falei, pera lá, que homem sou eu? Sou homem ou sou um saco de batata? Era aquela expressão que todo mundo falava, você é homem ou um saco de batata, né? E eu comecei a refletir, né? E falei, o médico falou que com 40 anos, 35, eu não sou homem para mais nada, né? E o pastor pregou que os viciados não têm parte no reino de Deus. O senhor foi ligando uma coisa. E ele falou que tudo que pedir em nome de Jesus, se crer, recebe. Aí eu peguei e chamei minha esposa, né? A minha namorada, que hoje é minha esposa. Falei, vem cá. Falei, aqui, ó. Mostrei pra ela. Em nome de Jesus, não fumo mais. Joguei. Eita. Peguei a carteira de cigarro, não devia ter feito isso, né? Porque aquilo que não serve pra você, Não serve para os outros também. Mas eu não tinha entendimento, peguei, toma, dava pra sua mãe, que é minha sogra, em saudosa memória, né? Ela fumava.
Falei, não, não vou pegar não, porque amanhã você está aí perturbando para cigarro. Falei, não, se eu tiver de fumar um cigarro, vou comprar outro. Entendeu? Mas isso aí, ó. E graças a Deus, Deus honrou. Aquela palavra selou. Tudo que pedi em nome de Jesus se crê. E eu falei crendo. Convicção. Convicto. Eu refleti a minha situação. Então aquilo já foi um propósito de Deus, então. De Deus. E aí, preste bem atenção. Durante aquele dia, olha, eu nunca tinha passado um dia sem dar um trago no cigarro. Quando você não tinha, você pegava uma bituca de alguém, né? A turma falava bituca, o resto do toco de cigarro. Então, mas aquele dia eu passei o dia todo sem fumar. Aí no outro dia passaram a turma da coleta da Velho Barreiro, né? Aí chegou e... Agora eu tinha outro apelido lá, só que esse não foi revelado, eu não vou falar não, né? E aí, eles passaram recolhendo. Podia falar, né, pastor? Podia falar, já Eles passaram recolhendo. A gente tá curioso, imagina o povo, né? Aí chegou em mim, eu falei, não, hoje eu não quero não. Tá bom, tá duro? Formigão? Tá duro? Não. Formigão foi lá no interior. Não, mas precisa falar outro. Tá bom, depois eu falo. Tá bom. No final, quem assistir até o final vai descobrir o outro apelido do pastor Antônio Carlos. Então, aí eles foram lá, desceram no bar, compraram, aí começaram a repartir. Aí chegou em mim, olha, como o inimigo procura desestabilizar a pessoa, né? Aí chegou em mim, aqui, eu não vou falar o apelido não. Aqui. Virou lá, entendeu? Falei, não quero não. Ei, Como assim? eu sei que você tá duro, rapaz, não tem nada não. Aqui é um para o outro, né? Falei, não vou querer não. Irmão, agora, olha o Já inimigo. cutucando já, né? Né? Olha o inimigo, né? Agindo. Eu tava testando já. Isto, nessas alturas, eu já tinha aceitado Jesus, né? Que eu fui com o rapaz para a igreja, né? Com o sogro do pastor Alexandre, e aceitei Jesus, né? Deus trabalhou, me convenceu, aceitei Jesus. E aí, então, eu já estava indo na igreja, né? E aí, não, mito, isso aí foi antes de eu me converter. Mas já tinha virado a chave do pensamento do Senhor. Senhor. Antes de eu converter, entendeu? E aí, no outro dia, falei assim como eu não fumei, em nome de Jesus, não bebo mais. Até hoje. Vai 49 anos completo de conversão. E 48 de casamento, né? E graças a Deus, Deus me honrou. O senhor, quando se casou com a minha velha, o senhor ainda era ativo esportivamente? O senhor ainda jogava sua bolinha, lavagem? Não. Quando o senhor se converteu, o senhor parou? Não, veja bem. Quando essa fase de futebol, foi que eu era adolescente, né? Bem adolescente. Até que idade? Nessa fase. Olha, depois que eu mudei, completei os 18 anos, algumas vezes que eu brincava com bola. Entendeu? Ah, tá. Mas antes disso era o 9 na várzea, não é isso? Isto, era o 9 e tinha também um Era bom mesmo? Não, eu não era habilidoso não, viu? Era só fazedor de gol, né? Não era craque. E da Copa de 58, então surgiu... O convite pra você jogar? Não. Como assim? Um grande destaque da Copa, que o centroavante titular, né, que foi vendido para a Itália, e aí ele não foi convocado. Aí o Vavá, acho que vocês nem conhecem, né? Vavá, e o apelido dele, ele se tornou o Leão da Copa, porque ele era aquele trovador, mas sobrou a bola, ele Guardava. engavetava, né? E aí, Desse tipo aí. eu era desse tipo. Fazedor entendeu? de gols. Na área, sobrou, e eu era também veloz, né? Lançava em profundidade, se o Beck não me acompanhasse, já era. Não achava mais. Ia matar uma bola, e muitas vezes batia na canela. Então, na época, o senhor não chegou a conciliar, então, igreja com futebol esportivo? Não. Mesmo porque na época o pessoal pegava no pé, né? Isso, aí, no caso, eu vim embora para São Paulo, aí mudou, né? Trabalho. Aí foi totalmente uma virada de chave mesmo. Virada de chave. E eu era ainda bem novo quando eu Quando entrou no futebol? parei. Isso era uma diversão. Quando isso o Igor insiste, mas tudo bem. Deu melhor. O dia você viu... Queimando, meu Deus do céu. Então, o pastor, quando o senhor veio para a Assembleia, o senhor já veio como obreiro ou ainda não era obreiro? Sim. Olha,
A minha chamada foi muito especial, maravilhosa, entendeu? Eu tinha casado e me batizado. Eu casei em abril, dia 19 de abril, e me batizei 18 de maio do mesmo ano. 1975. Né? E aí, o pastor, ele percebeu que eu tinha alguma coisa diferente, porque quando a pessoa tem uma chamada, ainda que ele tenha dificuldade de expressão, mas você vê que a pessoa se desembaraça, né? E aí eu casei, e aí passou alguns meses, né? Eu cheguei um dia e tive uma surpresa. Falou, Antônio, o novo convertido, praticamente, né? E aí então ele falou, você vai dirigir o culto hoje. Falei, não, pastor, não faz isso comigo não. Falei, não, vai dirigir o culto. Deu aquele frio na barriga. Só que aí, Deus já tinha me mostrado em sonho, eu dirigindo um culto e lendo em Jonas, capítulo 1, o texto completo. Aí, quando ele falou assim, né? Aí eu lembrei do sonho. Falei, não, eu sonhei dirigindo o culto. E dirigi aquele culto. E quando eu comecei a dirigir o culto, e que fui ler a leitura da palavra, e automaticamente eu comecei a falar sobre o assunto. Automaticamente. Com maior fluidez. Isso. Aí, rapaz, o negócio pegou. Aí os profetas, né, se levantaram e começou a profetizar e já confirmou a minha chamada ali. E eu acreditei piamente que foi a minha chamada ali, ainda precoce, né? E fui desenvolvendo, trabalhando como cooperador de porteiro, passei por isso aí. E falei para... Como o salão era na avenida, Levante ali, era cada problema que acontecia, pessoas bêbadas, pessoa armado que ia na porta, entendeu? E Deus dava graça para ele conciliar tudo isso aí. E aí eu fui desenvolvendo o diaconato, né? Trabalhando como diácono, mas sempre o pastor me utilizando ali no púlpito, né? E fui separado ao presbitério lá no ano de 1977. Lá na própria Deus e Amor. O senhor é um dos nossos ancestrais aqui, né? Que Sim. Todo desde o começo. Anciões. Ancestral é uma coisa, né? Fala pra gente como é que foi todo esse processo, desde quando começou até se tornar o que é hoje. Aqui no Jardim São Carlos. Aqui no Jardim São Carlos. Fala pra gente um pouquinho. Olha, quando eu cheguei, a igreja era ali no Coqueirinho, né? Então a gente congregou ali, eu congreguei, o pastor Benedito, fazia 2 anos que ele tinha chegado aqui no Jardim São Carlos, né? E chegamos aí e começamos a trabalhar, né? Eu vim com carta de recomendação, né, do ministério que eu congregava. E aí, então, comecei a trabalhar e comecei a desprender nas visitas, né, com nossos irmãos, tinha um irmão muito atuante, o nosso irmão Luiz Sebastião, que era o co-pastor da igreja, né, hoje ele está lá onde o pastor Pereira, né, dirigia, né, o setor, e a gente começou a fazer um grande trabalho de evangelização, né? E aí, então, o pastor Benedito, homem de Deus, né? Ele começou a observar, e aí, então, me chamou para o púlpito, né? Que eu chegava e não utilizava o púlpito, né? Aí me chamou para o púlpito. Aí, no desenvolver do tempo, né? Aí foi reconhecido o meu ministério, né? Como presbitério. Coisa que era difícil aqui, tinha passado muitos obreiros, mas não aguentaram o tranco não, né? Mas Deus me deu graça, e vindo o pastor Benedito, um homem sábio, né? Eu não podia perder essa oportunidade de aprender com ele. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Benedito, que ele conceda muitos anos de vida ainda para o nosso querido pastor, viu? Mas foi, ó... Pastor Benedito, um abraço. Foi... Grande homem de Deus. Olha, foi uma bênção na minha vida. Teve também altos e baixos, né? Que nem sempre há uma perfeição, né? Total. Sempre algumas coisas acontecem que uma falha Mas minha... a parte boa é bem melhor, né? A gente tem que considerar as partes boas, né?
Vê o copo E- sempre cheio. É, o copo E aí então, aconteceu o seguinte, que o trabalho desenvolveu na gestão do pastor Benedito, e ali o coqueirinho não estava comportando mais. E aí então, ele convocou a igreja para oração, para comprar um terreno, para sair dali, né? Uhum. E era todos feriados. Todos feriados. Todas as oportunidades que tinha, era das 7 às 5, jejum e oração. Das 7 da manhã, 5 da tarde? 5 da tarde. E para orar com o pastor Benedito, Tem um joelho. ele planta aquele joelho ali, rapaz, e é a hora, senhora. Meia hora. E aí quando chegava mais ou menos 11 horas e meia, tinha uma pausa, né? Para a turma descansar um pouco e dava uma palavra, alguém dava algum testemunho, né? E depois voltava novamente até às 5 horas da tarde, né? E aí Deus abriu a porta de Consegui esse terreno aqui, cujo foi uma bênção que sempre Deus usa alguém, né? E nesse inteirinho, tive uma trajetória bastante complicada, né? Porque na época, o setor 8 tinha poucos presbíteros. Muitos dirigentes de congregação era diácono. E tinha o pastor Benedito, que era presbítero, e tinha mais alguns que dirigiam outras igrejas que era lá do outro lado, né? Então aqui em São Carlos só tinha eu, recentemente chegado, e o pastor Benedito. E aí nós tínhamos que ir no Belém para o Belém aprovar a compra do terreno. Né? E aí foi uma luta terrível. Pegou o Fusquinha e foi? Ou... Não, às vezes ia com Fusquinha, às vezes ia aquela Kombi do pastor Benedito, né? Aí ia eu, o pastor Benedito, o pastor Valdemar, de saudosa memória, e o irmão Luiz Sebastião, que era o co-pastor. E aí, às vezes, o pastor Zé não podia atender e mandava o vice-presidente, o pastor Davinho, em saudosa memória. E ali ele não tinha também muito interesse, né? Porque os terrenos talvez era caro, né? E foi uma luta terrível. Houve uma situação que nós voltamos do Belém, de lá, você viu a história dos amigos de Jó, que chegou, viu a situação de Jó, passou 7 dias ali sentado sem poder conversar um com o outro. Nós viemos do Belém, após do culto, né? Até aqui no Jardim São Carlos. Quieto. A primeira palavra que saiu, a paz do Senhor, irmãos. Só isso. Portanto que nós apanhamos, rapaz. Apanhamos. Mas o pastor Benedito não desistiu. Oração e jejum. Oração e jejum. Aí Deus abriu a porta aqui, alguém levou, que tinha esses terrenos aqui. Era 1.000 metros, 500 metros cada um. 2 terrenos. Um de 500, a igreja comprou. O pastor abriu mão, foi comprado esse terreno. Aí, no dia da inauguração, comprou o terreno, e aí o Uma pastor... parte. A 500 metros. Uhum. Aí o pastor Billy disse, vamos fazer um culto, a culto livre lá, agradecendo a Deus. Aí viemos fazer esse culto, ali na rua. E o terreno era caído. Você sabe o que tinha? Mamonal, tronco de mamona, tronco de árvore cerrado, tudo isso aí, né? E aí, no decorrer do culto, Deus sempre usa alguém, entendeu? E Deus usou o Isaac, o presbítero Isaac, né? Falou, olha aqui, nós não vamos construir, sabe que o Isaac ele é taxativo, né? Nós não vamos construir uma igreja fina e comprida, né? 10 metros quadrados por 50, 500 metros, isso aqui não vai dar, não tem como. Vamos comprar esse outro terreno, está à disposição? E aí agitou a turma. Juntou os irmãos tudo. Quanto você dá? Tanto. Você. Aí arrumamos uma entrada, rapaz, para comprar o terreno. Comprar outra parte. Aí chegou, o pastor Benedito, está aqui o dinheiro, ó. Nós vamos comprar esse terreno. O pastor Benedito chegou no pastor Antônio Ernesto, né? Que era o nosso pastor na época. Aí ele falou, mas Benedito, pelo amor de Deus, você já viu a dificuldade que teve para comprar esse terreno? Aí o pastor Benedito pegou e falou, olha, pastor, se o irmão quiser ir lá falar com ele, muito bem. Se o Belém quiser que nós compre, a gente vai comprar. Se ele não quiser, a gente vai comprar e depois a gente vai doar para o Belém. Mas nós vamos comprar o terreno. Aí ele foi lá, levou para o pastor Zé Wellington. Qual foi a surpresa?
Vai, Antônio, compra o terreno e deixa as prestações que o Belém paga. Olha, E aí- só precisava de uma iniciativa. 1.000 metros quadrados. E aí começou então a luta para a construção, né? E aí onde surgiu o famoso livro de ouro, que hoje está... É uma benção, o livro de ouro. Aham. Quem estiver nos ouvindo, olha, dá fruto e tem recompensa. Essa semente é boa e a terra é fértil. Pode semear, porque o resultado você está vendo aqui, no grande trabalho de Jardim São Carlos. Começando E- com o livro de ouro. Livro de ouro. E aí então a gente começou a arrancar aquelas manual, cavar a terra para fazer a garagem, até o ponto que você viu, tá vendo isso aí? Aham. E aí eu tive a felicidade, De participar de todo esse... esse processo, até construir o salão aqui embaixo. Quando nós estávamos cavando para fazer a fundação e a garagem, aí eu estava lá na picareta, né? Aí de repente chega o pastor Antônio Ernesto de Oliveira, né? Ele começou a conversar com o pastor Benedito. Aí o pastor Benedito chegou e irmão Antônio Carlos, vem cá, o pastor quer falar com o irmão. Aí eu cheguei e não falou nada. Manda o homem para o Egito. Aí o pastor Benedito, mas no Egito tem faraó. Manda Arão junto. Olha. Sabe onde era o Egito? Americanópolis 1. Ali no terreno do saudoso irmão Álvaro, né? Evangelista irmão Álvaro, né? E aí o pastor Benedito notificou, falou, o pastor está mandando você ir assumir lá provisoriamente, né? Interinamente, a congregação do Americanópolis 1. E se Deus confirmar, depois o irmão vai dar sequência, tá bom? Já já o senhor conclui. Vamos para um quadrinho agora, Igor, para dar uma... Vamos que... Pastor, lá no Egito tinha umas comidas boas, não tinha? Tinha. Tinha? Então vamos fazer um quadro agora de comida. Vamos ver o que o formigão prefere. É não o pastor Antônio Carlos, o formigão, vamos lá. O senhor prefere um hambúrguer ou uma pizza? Rapaz, Briga boa, né? o acesso à pizza é bem mais fácil, mas o hambúrguer é indispensável, viu? É indispensável, um hambúrguer artesanal. É. Nossa, coisa boa, hein? Isso é tentação, né? Para quem tem facilidade para engordar, né? A gente aprova. O senhor prefere coxinha ou pastel? Qual a sua preferência? Rapaz, eu gosto dos dois, mas eu prefiro pastel. Prefere o pastel? Isso. Pasta do que o senhor curte? Eu gosto mais de pastel de carne. Ah, o clássico, né? É. Nossa. Carne com ou carne sem? Não, aí depende, né? Às vezes varia, mas... Carne com é bom demais. Ué, e já tem pastel de carne sem carne? Aí, Carne com queijo. Ah, então conclui. carne com ovo, carne com Ah, queijo. sim, carne com queijo é sensacional. E uma massa, o senhor gosta de uma massa? Massa, eu não sou muito... Não é muito fã. Não. Mas entre uma lasanha e uma macarronada, qual que vai no domingão? A irmã Vera fala, formigão, o que o senhor quer? Uma lasanha ou uma macarronada? Qual que o senhor... Aí eu prefiro o macarronada, que é mais prático, né? É mais prático? É mais prático. A louça é menor pra lavar. Isso, é. Eu sei que é isso. Se Embaçado. vier aquela lasanha, o senhor manda também. Sim, sim, é porque a gente... Fala, nada que vier a mim jamais lançarei fora. Justamente. Aí a produção mandou essa aí, ó. Suco ou refrigerante? Rapaz, eu era muito amante de refrigerante, né? E aí fui surpreendido com a diabetes, né? Apesar que a minha diabetes é controlada, né? Ela não é aquela grave, Uhum. entendeu? Mas é E- sempre bom ficar atento. Mas quando ela apareceu, estava com 280, né? Rapaz. E aí Legal. então eu tive que eliminar essas coisas. E hoje em dia, às vezes a gente atola o pé na jaca aí, numas festividades, né? É de uma segurada. Mas eu evito refrigerante. Então hoje, no estado atual, um suquinho de laranja é a melhor pedida, né? Mais viável. Melhor água, né? Na verdade. Não. Então, não penso nisso, não. Não dá pra comer pizza com água, né? O senhor prefere sorvete ou açaí? Sorvete, sim. Sorvete? Mas o senhor gosta de açaí também, não? Gosto também. Gosto. Gosto também.
Um açaí com uma fruta, né? Sim. Coisa boa. Leite moça. Oh, né? misericórdia. Mas a preferência é sorvete, né? Sorvete. Polêmico isso aí, porque tem gente que fala que o açaí ele tem Gosto de terra, né? gosto de terra. A pessoa que fala Eu isso também não faz nada. acha isso ou não? Olha, eu não tinha notado até Nunca agora. comi terra. Então, pra gente finalizar. Aquela tardezinha, com aquele pãozinho, o senhor vai de chá ou vai de café? Café. Cafézinho preto? Café. Amargo? Mais ou menos, viu? Doce adoçante? É. Com umas 3 gotinhas ali? Olha, a gente começou a usar adoçante, né? E muitas vezes fazia o café sem açúcar, né? Uhum. E de repente aí deixou tudo para lá, açúcar no café, né? Mas controlado, nem muito doce, nem muito... No ponto, né? O senhor chegou na Assembleia como presbítero, o senhor foi reconhecido pelo Belém. Sim. Tá? Aí durante mais quanto tempo o senhor continuou como presbítero até ser consagrado a pastor? Olha, foi uma longa trajetória de presbitério. Desde o Egito lá, que o senhor foi enviado. Eu fui reconhecido, o meu presbitério aqui na Assembleia. Só cortando o senhor um segundinho. O senhor fala do Egito, que o senhor foi para a congregação da América Nova. Porque foi a expressão do pastor, né? Manda o homem para o Egito, né? E a sua estada lá foi durante quanto tempo? Uma faixa de 5 anos. 5 anos? 5 anos. E como que foi isso? Você passou já? Olha, foi uma experiência muito boa. Porque, sabe por que ele falou Egito? Porque o povo estava todo... Rebelde. Não, afastado. Tinha um irmão muito simples, tá? Um presbítero Honório, de saudosa memória. Rapaz, estou falando de gente que faleceu, né? Então, ele não tinha muito conhecimento, sabedoria, nem eu, né? Pessoa simples, né? Uhum. E ele tinha uma linguagem bastante caipira. Espírito Santo e a turma chegou a um ponto, né, de cansar dele, né? E aí o pessoal não ia nos cultos de ensino, e aí no domingo ele aproveitava que o pessoal estava todo mundo lá, aí meu filho era só doutrina, aí tinha que Só ouvir. picotado, né? Aí a pessoa foi saindo para um canto, outro para o outro. Conclusão, a igreja estava vazia. E quando eu assumi, né, no primeiro culto que eu dirigi, estava eu, Arão, né, que foi comigo, a irmã Tereza, uma grande guerreira, né, que morava ali, e um casal que morava no quintal. E também a irmã Socorro, família maravilhosa, que me ajudou muito, né? A irmã Socorro, a irmã Laíde, sua mamãe, que Deus já recolheu. A irmã dela também, que fugiu agora, irmã Edileuza, família maravilhosa. Mas só foi essas pessoas, né? E aí eu falei, meu Deus. A terra estava arrasada. Isso. E aí quando foi no domingo, aumentou o número, né, de pessoas. Isso aí foi na semana. Foi no domingo, aumentou o número, umas 10 pessoas, 12. E aí a gente começou a trabalhar, visitar na casa dos irmãos. E aí o pessoal tomou conhecimento que tinha trocado de direção, né? E aí então começaram a voltar. E no decorrer desses 5 anos, Deus nos abençoou, né? Que conseguimos ali ganhar algumas almas para Jesus. Não eu, mas os irmãos, né? Que trabalhou muito ali. E chegou a oportunidade que a gente levou mais candidato para o batismo do que a sede. E o pastor Antônio fez questão de mencionar isso aí em união. Né? Então foi uma trajetória maravilhosa, uma experiência maravilhosa, aprendi muito, uns irmãos muito simples, né? E eles identificaram com a minha simplicidade, né? Eu acho que eu sou humilde, né? Não, o senhor é muito bacana. Mas às vezes é falsa modéstia, né? Soberba lá em cima. Só cortando um pouquinho, Igor. Mas- Fala da MF Estamparia aí. MF, nosso apoiador aí, o principal apoiador, que tá fazendo esse trabalho aqui com a gente, dessas xícaras bem bacana, né, pastor? O senhor gostou? Gostei. ó. Essa, inclusive, vai ser sua, tem até o seu nome personalizado. Olha. Aí, tá vendo?
calor, né? Sensacional. Pastor, eles fazem um trabalho bem legal lá, estamparam aqui as canecas, tem outras coisas, diversos produtos. Dá uma olhadinha lá no Insta, a gente vai deixar o QR Code aqui, o @, deles, vão lá, dão uma Igor, um detalhe, onde fica a MF mesmo? MF, eles têm várias lojas ali, mas mais ali na região de Santa Amaro, né, que eles predominam. A produção vai investigar. É, a MF domina Santa Amaro ali. Legal, bacana. Vamos voltar pro assunto. O senhor estava falando da... Obrigado, Gui. Tamo junto. Obrigado. O senhor estava falando da sua participação lá na igreja de Americanópolis, né? O povo acolheu o senhor, né? Aí, quando a igreja encheu, o senhor ficou lá por mais quanto tempo? Então, foi na faixa de uns 5 anos, né? Ah. Aí o pastor Benedito me acionou para voltar, Tá. né? Que estava sobre a responsabilidade de Jardim São Carlos. Tá. Né? E aí voltei, estou até hoje. Quando o senhor estava lá, a família lá já estava completa? Já tinha um Levizinho já também? O Levi, ele apareceu logo no início que a gente veio para cá, para a Assembleia de Deus, né? Aham. A minha esposa, ela tinha um problema muito sério, né? Que a maior parte dos meus filhos, a única que nasceu de tempo normal foi a minha primogênita Raquel, né? Uhum. Cujo é um milagre, viu? É um milagre. Ela sofreu uma coqueluche e ela foi perdendo peso, porque a alimentação não segurava, né? E um dia chegando da empresa que eu trabalhava, da Caterpillar, né? E então ela estava sucumbindo. Então esse preto dos olhos dela já tinha virado. E quando eu cheguei, levei um choque, né? Aí a única ação que eu tive, então fica registrando esse testemunho, né? A única ação que eu tive foi dobrar meu joelho ali no carrinho que ela estava, né? Então, dobrei meu joelho e comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, tu sabe que eu entreguei nas tuas mãos, apresentei ela é tua. Tu pode levar, recolher, a hora que tu quiser. Só que tem um porém. Eu falo para minha família, os feitos que tu faz de curas divinas na igreja, que eu sou testemunho ocular, que eu vi muitas curas milagrosas, né? Paralítico andar, cego ver, entendeu? Isso eu Presenciou o real milagre. presenciei. Isso aí é real. Não é história que os outros contam, não. E agora eu dou testemunho para minha família, que a ansiedade do novo convertido é que todo mundo se converte, né? E como é que ele vai falar que cura os outros e os meus filhos morrem? Mas os meus dentro da minha casa... Morrem dessa maneira. Aí eu fiz um pedido, falei assim, então restabelece a saúde dela e depois tu leva quando quiser, porque ela é tua. E aí ela foi voltando ao normal e para concluir, para não tomar muito tempo, a minha esposa tomou conhecimento que ela já estava gestante na época da segunda filha nossa, que o senhor também recolheu com 3 dias de nascida, por nome de Ruth, né? Então, quando eu cheguei com o noticiário, né, que ela tinha, Deus tinha recolhido, ela começou a chorar. Falei, não chora não, porque Deus ia recolher a Raquel e eu contei o processo do testemunho, aí ela também conformou na hora, né? E o Levi, aí depois surgiu a Sara, né? A minha segunda filha, e depois a Esté. A Sara nasceu de 7 meses, é a esposa do Márcio, né? Presbítero Márcio. Então, eu gosto de uma saúde perfeita, a mais forte da família, né? Aí depois veio a Esté, que mora lá em Recife, né? E aí então, ela faltava alguns dias para completar 9 meses de gestação. E o médico falou para minha esposa, ó, dona Vera, ela tem até tal dia para nascer. Se ela nascer antes disso aí, ela vai nascer com algum problema. E realmente, antes de chegar aquela data, a minha esposa precisou ir para o hospital, ela nasceu, e ela nasceu com a orelha sem fazer as curvas, sabe? Se Deus não intervém, ia ficar uma coisa muito horrível, terrível, e ela ia ficar muito decepcionada. Mas como nós servimos um Deus vivo, né? E o novo convertido, ele está naquele momento de fé, né? Forte, hein? E quando ela saiu, ela ficou no berço de aquecimento, né? E quando ela saiu, já saiu perfeitinha, tá até hoje. E aí depois veio o Davi, né? Aí eu vou chegar lá no Levi, né? Veio o Davi e
nasceu de 8 meses também. 8 meses. É duro que de 8 meses não sobrevive, mas ele sobreviveu, né? E depois, então, devido a minha esposa ter muito problema de variz, né? E não segurar a filha até os últimos dias de gestação, aí o médico falou, ó, dona Vera, a senhora não vai poder engravidar. Se a senhora engravidar, não é bom. Gravidez de risco. E aí, então, ela começou a tomar anticoncepcional. E viemos aqui para a Assembleia, né? E aí, o Davi já estava com uma certa idade, porque tem uma diferença. Davi hoje teria o quê? 45 anos, e o Levi está com 40. E aí a doutrina aqui era estreita, né? Era estreita. Se não nascesse filho, meu filho, o negócio pegava. E aí, tinha que crescer e multiplicar. Aí a doutrina, ó, vai, doutrina. Aí um dia eu chamei o pastor Benedito, né? E confidenciei para ele o que estava acontecendo. Todo o enredo que já tinha. Aí ele falou, não, irmão Antônio Carlos, verdadeiramente a doutrina aqui é essa, a mulher não pode evitar. Era naquela época, né? Uhum. E aí, então, a gente entrou em um acordo de ter a normalidade, né? E aí é onde ela ficou grávida do Levi. Ah, sim, mas foi uma gestação boa dele? Tudo. Foi normal, foi normal. Graças a Deus. Né? Aí Deus trabalhou, porque naquela época não podia fazer laqueadura, né? Uhum. E aí ela estava gestante já dos 8 meses e ela foi na casa da Irmantina, saudosa Irmantina, né? Mulher guerreira. E aí então o pastor Valdemar, que tinha muita influência em doutrina também, né? Uhum. E aí então ele olhou, Mãe Vera, a irmã está dessa situação, assim, quando eu engravido, meu irmão, por isso que a gente ficou um tempão, né? Falou, não, mas o irmão do cara não faz nada, né? Falei, fazer o quê, né? E aí ela começou a fazer o acompanhamento médico. Aí o médico falou, dona Vera, a gente vai se preparar para a senhora já fazer laqueadura, né? E aí o pastor Benedito falou, não, irmão, sendo vindo do médico, a igreja não vai interferir, não. E aí foi o que aconteceu. Ela foi abençoada, né? Uhum. Aí cessou de ter filho. Aí encerrou a fábrica. Encerrou. Opa. Levi foi O último, para fechar com chave de ouro. O último produto, né? Levi, boa tarde. Um abraço, meu amigo Levi. Um abraço, Levi. Você assistindo nós aí, ó. Curte aí bastante. Dê like, siga nossas redes também. Tá? E eu acho que tem mais um quadro, Júnior? Já vamos soltar? Tem um quadro bem legal agora. Esse agora é A divertido. gente vai testar a visão do senhor, certo? Vamos ver. O nome do quadro é Amém ou Misericórdia. Tá bom. A gente vai colocar 2 fotos aí. O senhor vai ter que apontar qual que é a diferença entre elas. Uhum. Se o senhor achar, amém. Se achar o erro, misericórdia. Amém. Entendeu? Tá bom. Vamos lá. Solta aí, Leão. Essa tá difícil. Rapaz. Deixa eu ver. E aí? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Ah, não achou o erro? Essa tá difícil. Deixa eu ver. Um é mais alto do que o outro. Não. Então, deve ser o posicionamento, deixa eu ver. Tá ali, Tem algum acessório aí que tá em desacordo. É difícil, é um errinho só. É jogo do um erro. Deixa eu ver. Essa eu acho que tá difícil. Acho que... Olha bem nos olhos dele. Pera lá. Opa, vamos ver? É o bolso do paletó? É isso aí, exatamente. A produção fez os mínimos detalhes. Boa, vamos pra próxima. Quase que ele não percebe o bolso. Essa vamos ver, hein? Rapaz, sorvete. Aê! Agora tá achando fácil. Bora pra Vamos próxima. pra próxima aí. Ai. E essa? Esse aí é fake. Essa é misericórdia? Misericórdia. Não tem mais não, né? Hoje eu vivo na saudade, né? Ou sabe, quando o senhor faz uma arrepiadinha assim, Não, né? veja aquelas fotos antigas, né? Eu já tive cabelo black, entendeu? Hoje, pastor, eu conto pra todo mundo. Antigamente, meu cabelo caía aqui no olho, ficava assim toda hora. Ficava escorrendo aqui. Fake Aí news. agora, pastor,
Todo Vai, igual o filho. senhor. Ah, E aí, essa tá difícil. Essa tá difícil. rapaz, uma orelha mais grande que a outra. Misericórdia. Essa é misericórdia. Misericórdia. Ai, maravilha, pastor. Muito Só que legal. uma coisa que diferencia da outra, que eu preferia essa aqui, que é Essa podia ser amém, né? a boca, né? Amém. Essa- Que a outra tá meio escura, né? Aí Mas tá- o problema está na orelha. Muito legal. Ô pastor, uma curiosidade, ó. Vamos falar de direção. Essa foi muito legal. O senhor, quando o senhor vai na praia, como que é os trajes do senhor na praia? O senhor vai de terno e gravata? O senhor vai... Explica pra gente como que é aí. Rapaz, quando eu trabalhava na Indústrias Vilares, a gente tinha, era sindicalista, né? Pagava sindicato. E tem as colônias de férias lá, né? Lá na Praia Grande, né? E aí, então, eu nem sonhava, rapaz, de praia. Meu Deus do céu. Se você... teve um irmão aqui, eu não vou revelar o nome, que ele estava jogando bola com os meninos no quintal, e ele teve que pedir perdão na Santa Ceia. Mas imagina... Antigamente era assim. Aí imagina eu chegar, tomar conhecimento que eu estava na praia. Aí um dia, conversando com o irmão, né? Ele já partiu para a eternidade também. Aí ele falou que ele ia lá na colônia de férias, né? E passava uma boa parte das férias lá. Eu falei, rapaz, então eu estou perdendo tempo. Aí fui no sindicato, pesquisei. Vou também. E aí fui. E a colônia lá do sindicato dos metalúrgicos é top, rapaz. Comida de primeira, estadia de primeira. Rapaz, coisa... Chique. E fica bem pertinho da praia, bem na esquina, entendeu? Só que aí, as minhas meninas eram jovens ainda, 10 anos, 11 anos, aí o que fazia? Aí eu e minha esposa não entrava na água, de roupa normal, calça comprida, tal, de vestido, mas elas ficavam. Aí nós ponhava short nas meninas, né? Ponhava short nas meninas e uma blusinha, né? Para elas entrar na água. E a gente ficava de fora, só observando. E aí, os horários que eu escolhia para ir, ou ia na parte de manhã, quando o sol saía, né? Antes da turma dos maiores chegar, né? E à tarde, quando todo mundo Tá já todo tinha mundo embora. aí a gente chegava lá. Mas não entrava na praia, entendeu? Eu vim entrar na praia, mesmo, depois de convertido, a primeira vez que eu fui para Recife, né? Tá vendo? Aí, É aquilo que a gente fala. É. Normalmente os antigos, quando vai pra praia, é praticamente terno e gravata. Por isso que a gente tenta desconstruir, então, entendeu? aí o que acontece? Aí lá eu usava short, né? E muito calor, e muitas vezes só Uma aquela regatinha. regatinha, e eu dando banda por lá, falei, Jesus, não deixa eu encontrar com o pastor Benedito, senão eu vou para disciplina. Não. O pastor Antônio Carlos, o senhor já é avô. De quantos netos? Olha, eu tenho 8 netos. 8 netos? São 5 netas e 3 netos. 5 netos e É. 3 netos. E agora, Deus me presenteou com 2 bisnetas. Oh, que bênção. hein? O Lucas, filho da Sara, do Márcio, já tem já uma filha de... Vai completar 2 anos em janeiro, né? Legal. Deve ser muito prazeroso ver a família crescendo assim, a senhora E acompanhando. agora vai fazer 2 anos, 2 meses e meio mais ou menos, que a Beatriz, minha filha da Raquel, né? E Leonardo, que ela também nos presenteou com uma bela menina, Maitê. Sofia e Maitê. Outra coisa linda, hein? 2 Deus bisnetas. abençoe. Deus aproveitando, rapidinho, como vocês estão que é o mês dos pais, a MF, nosso apoiador aqui, ele também faz vários produtos aqui, caso é bom, né? Que o senhor já recebe um presente, tá recebendo, vai receber aí a caneca com o seu nome. Muito E pros- bonita, pelo Muito bonita. E os mês dos pais, eles fazem diversos produtos, caso você queira presentear seu pai, seu avô, né? Ou alguém da produção aqui, caso seja pai também, alguém quiser dar um presente pra mim, eu aceito. Tem o Wesley que pediu. Pai é quem cria. Pai é quem cria, o Wesley que pediu um presente aí, então dê um presente pro Wesley também. Vão lá na MF, eles fazem diversos produtos legais lá, dá uma olhadinha, tem o QR Code.
acesse o Instagram e encomende o presente pro seu pai. O meu eu vou dar depois. Aproveitando, deixa um recado pro Dia dos Pais do senhor. Eu Olha pra quero, câmera ali, por favor. Foca aqui, professor. eu quero deixar um versículo da Bíblia que aconselha os filhos, né? Vós, filhos, obedecei os vossos pais do Senhor, porque isso é bom e é o primeiro mandamento com promessa Amém. para que viva muitos anos na terra. Tá ouvindo, Bernardo? Então, pai, Obedece seu pai. agora, isso é para os filhos. Honra teu pai. Honra seus pais, né? Pai e mãe. Agora, pai, não provoquei a ira dos vossos filhos. Tá vendo, Igor? Não irrita o Bernardo. Ô, pastor, a gente de verdade agradece bastante o senhor. Foi um prazer enorme ter recebido o senhor aqui hoje. A gente está muito feliz, tá? Mas antes de mais nada, antes de encerrar, tem uma curiosidade no ar aí. Pra quem achou que a gente ia esquecer. Achou que a gente ia Pra esquecer. quem assistiu até o final, que a gente prometeu, vem aí o segundo apelido do Formigão. Qual que era, pastor Antônio Carlos? Que o senhor não revelou lá no começo. Qual que era o segundo apelido? Olha, após muitos anos de conversão, muita gente não acreditava na minha conversão, né? Que eu pudesse permanecer. Sem ainda estar indo na igreja, sem ainda crente, trabalhava na Caterpillar, né? E até que alguns parentes do Garcia, né? O Joaquim Garcia trabalhava lá também, o José também trabalhava lá, o pai o sogro do Rubens, né? E aí então eu era muito depravado, muito depravado. E você sabe que as pessoas gostavam de ouvir as histórias que eu contava, né? E todos, blá blá blá, eu estava no meio. Era jogo de dominó, campeonato, estava ali, rodinha de piada, entendeu? E a turma ria. O Levi tem que puxar, hein? Entendeu? E aí, tinha um camarada muito zombador lá, mas ele tirava mesmo o sarro de todo mundo. Aí ele chegou no meio do pessoal lá, aí o maloquinho aí, né? Ó o maloquinho aí, pegou, rapaz. Maloquinha? Maloquinha. Então era o Formigão e o Maloquinha. Você entendeu? Porque eu era muito depravado. Olha que palmas, é muito legal. Mas agora não, viu? Agora não. Não é mais Formiga, não é mais Agora é o isso. Agora é o pastor pastor Antônio Antônio Formigão Carlos. é passado, maloca é passado. Agora é o pastor Agora- Antônio Carlos. Amém. Com muita honra. Viu? Grande homem de Deus, gente finíssima. Pastor, muito legal ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. Espero que o senhor tenha Deus gostado. abençoe. Hein? Muito Olha, obrigado. foi muito melhor do que eu pensava, viu? Ó, coisa Olha, boa esse vídeo. esse ambiente aqui é vamos denominar cantinho do céu. Olha! Rapaz, Aí já- olha, lá- Podia ser melhor. Ah. Cantinho do céu não, cantinho do sol, porque tá quente. porque olha, a tranquilidade que é proporcionada aqui, ó, o ambiente sadio, a descontração, né? A intenção Que eu sou um pouco tímido, você sabe? Aonde? Nessa naturalidade? Mas é que você me deixar à vontade. Que isso? Ah, você acredita que quando eu vou pregar, eu tremo na base? Tremo na base, não é Não, ficar brincadeira, junto ao não. público é complicado. Né? Muito temor e tremor, né? Bom, gente, deixa eu falar, porque deixa eu parar de falar. Vamos fazer o seguinte, parte 2 a gente vai marcar com o senhor. Parte 2? Vamos fazer a parte 2. Não, acho que já esgotou. Não, tem que ter. Futuramente a gente vai fazer sim. Tá bom, mas tem muita gente ainda para vocês Tem, entrevistar, mas- tá? Mas a gente Então- fica feliz de saber também que o senhor achou um ambiente bacana, Lógico. leve, Quem contraído. assistiu, né, o pastor Marcelo, foi coisa maravilhosa. Eu fiquei adiante, falei, Jesus, agora como que eu vou me comportar diante desses irmãos? Poxa, deu baile Diante no pastor dessa- Marcelo. Que isso, Não rapaz? cantou música pra mim, ganhou ponto. Já era. Então vamos fazer o seguinte, a gente já faz o convite, o senhor, pro pessoal. Eu quero deixar registrado nesse momento solene, né? Um convite especial para nossos queridos irmãos, obreiros, viu? Fazer parte desse trabalho que é muito maravilhoso e produtivo, porque eu tenho certeza que algo que foi
revelado aqui, testemunho, vai edificar a vida de alguém que está vivendo um momento semelhante. E com certeza você tem experiência para passar para alguém que precisa ouvir a sua história, que uma história vitoriosa, né? Porque aqueles que estão em Cristo, então a história dele muda. Tudo que eu falei no passado, que eu vivi, hoje é uma vida totalmente diferente. A minha história mudou radicalmente. Por quê? Porque esse Deus é maravilhoso. Então, venha fazer parte disso aí. Ao receber o convite, ou você mesmo pode se candidatar, viu? Tem vaga para todo mundo. É só esperar o dia certo que ele marcar. Deus abençoe. Maravilha, que apresentação. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, deixe seu comentário, deixe seu joinha lá, que isso aí nos ajuda bastante. Amém? Maravilha. Você me dá oportunidade? Não vai cantar música não, né? Não, eu vou só mandar um recado. Pode mandar. Levi, você é traíra, viu? Sensacional. Muito bom. Agradecemos imensamente o apoio da MF, o apoio de toda a equipe aqui, o Júlio, o Wesley. Sigam eles lá também, o Wesley no Recomeço, Depois de Junho Podcast. Siga, dá uma moral lá para os nossos amigos que estão fortalecendo e apoiando o nosso projeto. Agradecemos Abraço, também os pessoal. nossos estagiários que estão aqui também. Não, estagiário não merece. Não. Estagiário não merece. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Abraço. Abraço. Valeu.